A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para passar com vocês a lição de número 3 do segundo trimestre de 2020. Essa lição que vocês ainda não têm devido à pandemia, mas nós estamos aqui para, num breve comentário, passar a lição de número 3 para vocês. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa, é o tema desse segundo trimestre. Hoje a lição de número 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. O textual diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, o versículo 4 e 5, que também faz parte da nossa leitura em classe. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. Então aqui já está já dá um parâmetro do que é eleição e predestinação. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Quer dizer, aqueles que aceitariam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador são os eleitos. E depois da sua eleição, predestinou esse que permanecesse até o fim, para que recebessem as bênçãos do Senhor. Vamos em frente. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 1, de 4 a 12. Eu vou ler porque eu acho muito necessário a leitura bíblica em classe, aonde se baseia o assunto a qual nós vamos discutir, a qual nós vamos aqui relatar. Então sempre é bom ter o texto base da onde se tirou esse assunto a qual nós vamos falar, que é eleição e predestinação. Então diz assim, Efésios capítulo 1, de 4 a 12, versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Mas ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperarmos em Cristo. Olha que bênção maravilhosa. Essa lição aqui, ele dá o parâmetro, como que é a eleição, como que é essa predestinação, que é um assunto muito em voga e muito discutido entre os evangélicos, entre os crentes. Mas vamos em frente na nossa lição, que nós queremos fazer um breve comentário, para não delongar muito e não ficar muito cansativo para vocês. A introdução: a eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, e esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos conceitos bíblicos de interpretação pentecostal, referente à eleição e predestinação. Importantíssimo isso aqui. Nós vamos falar isso aqui dentro do conceito pentecostal, a qual a nossa igreja está incluída, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós vemos esse conceito dentro do parâmetro pentecostal. Tá bom? E só para os irmãos também saberem, 80% dos cristãos mundial, eles vão por essa linha a qual nós também aceitamos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dessa interpretação da eleição e da predestinação dentro do conceito pentecostal, correto? Vamos em frente. Essa lição ela está dividida em 3 pontos.
eleição para uma vida santa e irrepreensível. Ponto 2, predestinado para filhos de adoção. E o ponto 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. O ponto 1, ele está subdividido em a eleição divina, as condições da eleição e a vinda santa e irrepreensível. Então aqui ele já vai definir muito claramente o que é eleição, que nós vamos já passar para vocês. Outro detalhe importante, meus irmãos, logo que houver oportunidade, não deixe de adquirir esse material. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, é um assunto muito importante, com 3 lições importantíssimas. Então eu já deixo o alerta para você, não deixe de adquirir isso. E se você não faz parte da EBD, da Escola Bíblica Dominical, venha fazer parte. É um assunto compacto, mas ele traz para você a realidade e esclarece para você qualquer dúvida da eleição e da predestinação e dos outros assuntos mais que a lição traz nesse trimestre. Vamos em frente. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade que Ele elegeu de antemão. Olha, aqui que muitas vezes cria dúvidas. Deus, antes da fundação do mundo, Ele já planejou, Ele teve um planejamento do que seria o nosso mundo, a criação do homem, o que seria o mundo, como que se daria. E Ele já também, sendo presciente, Ele sabia dos fatos que ia acontecer. Então aqui Ele planejou como seria que ele faria para capacitar o homem para uma vida santa e que Ele elegeu de antemão. Aqui que cria muitas dúvidas, falando assim, então Deus Ele preveu que uns seriam salvos e outros não? Não, muito pelo contrário, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas falam assim, Deus, antes da criação do mundo, Ele já sabia. Ele pode saber, mas o homem tem um livre-arbítrio. Toma muito cuidado, é aqui que muitas pessoas se enganam. Então vamos em frente, porque você vai entender direitinho o que é eleição e o que é predestinação. A eleição divina, a eleição traz a ideia de escolha. Olha só que coisa importante, você tem o livre-arbítrio de escolher, certo? Efésios 1:4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em que fomos escolhidos? Olha só a pergunta. Em Jesus, por isso ele é cristocêntrico, aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus já preveu que seria assim. Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, certo? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela já traz, ela afirma que a eleição de pessoas corre somente com a união com Jesus Cristo, que ninguém é eleito sem estar unido em Cristo pela fé. Olha, importantíssimo isso. Não existe uma eleição, a pessoa não é eleito. Para ele desfrutar depois da predestinação, lá na frente, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, vamos falar daqui a pouco, ele tem que entrar por essa porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por aí o caminho. Deus disse que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que é isso? É você entrar por essa porta. Não tem como, a eleição se dá por isso. Aí, no segundo ponto, ele diz assim, e as condições da eleição? O ensino é que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2,4-6. Nós voltamos a dizer, João, que Deus amou muito de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quer dizer que você tem o livre-arbítrio de escolher, certo? Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Você aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o se arrepender é sua fé. Efésios também, 2:8, 3:17 comenta sobre isso. Entretanto, esse é o meio e não a meritória de ninguém para cumpri-lo, sem a graça de Deus. Quer dizer, esse é o caminho. Eu, pelos meus méritos, eu não consigo. O ser humano nenhum vai conseguir, pelos seus méritos próprios, conseguir ter essa eleição por ele próprio. Não, todos nós temos, o caminho é Jesus Cristo. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Então se confunde muito. Muitas vezes você pensa que você ser bonzinho, você fazer muitas obras de caridade, não.
Você tem que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Se arrepender, ter fé. E as obras depois serão consequência desse amor que você tem através do sacrifício da cruz do Calvário. Então a condição da eleição é aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí, após disso, nós vemos o ponto 2, ponto 3 desse primeiro tópico, que fala assim, a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, quer dizer santos, significa separados do pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós formos santos, nós somos separados do pecado, quer dizer, nós não participamos das coisas desse mundo, né? E também ele dá a sequência, né? O adjetivo para irrepreensível em grego é amomos, né? Que expressa algo assim, sem defeito, inculpável. Filipenses capítulo 2 e versículo 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu. Quer dizer, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós deixamos o pecado e passamos a viver uma vida conforme os preceitos bíblicos, para agradar a Deus, para viver para Deus, para Cristo, para o Senhor. Efésios 5, de 1 a 3, também fala isso, vivermos sem culpa e sem defeitos. Então, aqui o que nós precisamos aqui entender aqui, que a eleição é só através de Cristo Jesus. Aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você vai ter uma vida nova, transformada em Cristo Jesus, vai viver santo e irrepreensível. Essa é a condição. Aí nós temos aqui ainda um ponto 4, que eu achei muito interessante a gente comentar. O tema é a nova vida dos eleitos. Olha só que coisa maravilhosa. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta. Quer dizer, depois que você aceitou a Jesus Cristo como único Salvador, as coisas velhas se passaram, né? Foi jogada, a Bíblia fala que foi jogado no mar de esquecimento, né? Aí ele dá exemplo, a mentira, o furto, as palavras tortas, a amargura, a ira, a cólera. Aí Efésios fala sobre isso, capítulo 4, 22, 25. Versículo 28, 29, 31, e ainda as severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez e tudo mais. A finalidade é apresentar a Deus, aí outra coisa maravilhosa, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruído. A eleição, ela leva também a você ser participante de um corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, o que é? A igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Não bastante, somente, olha a coisa importante, nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus veio, passou pela terra, morreu, né, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 45 dias na face da terra, ele se ascendeu, o Pai falou, eu irei, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos capacita o crente para um novo estilo de vida. Nós aqui tentar por nós mesmos, não vamos conseguir, mas o Espírito Santo que nos capacita. Onde está isso? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final de Cristo Jesus, até a volta de Cristo, ou até nós partirmos para a eternidade e ficarmos aguardando a vinda de Cristo. Então vocês entenderam? Então a nova vida agora do eleito, ela é transformada. Aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você foi eleito, entrou por essa porta que é Jesus Cristo. Nós vamos dando continuidade, continuando no ponto 2, importantíssimo, nós vamos falar agora sobre os predestinados para filhos de adoção. Também é aqui que muitas pessoas têm uns equívocos grandes aí, que nós não vamos e não temos tempo também, para falar sobre as várias linhas de pensamento sobre isso aqui. Não vamos falar, porque não temos tempo, mas uma hora oportuna, em outra situação podemos falar. Mas hoje não há tempo. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Quer dizer, lá atrás, o Senhor, depois que você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que você está vivendo uma santa e irrepreensível vida, que você está permanecendo na fé, você tem uma predestinação, você está predestinado. O termo grego é proison, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes.
A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é uma escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo. Efésios 1:4. E que a predestinação abrange e acontecerá para o povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé, que é essa aqui também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que depois vou passar para vocês no final, aonde também traz bastante esse assunto. Por conseguinte, essa nossa declaração de fé ensina que a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem Cristo como o seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. Olha que interessante. Deus pode saber quem é aquele que vai aceitar ou não, mas Deus não se envolve, Ele deixa o livre-arbítrio para você escolher, certo? Você aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, Ele vai conceder as bênçãos depois que você aceitou e que você está em Cristo Jesus. Aí você está predestinado. Por isso ele diz assim, Deus é daqueles que diante do chamamento do Evangelho. Se não fosse assim, irmãos, por que nós estaríamos pregando o Evangelho? Se já tivesse alguém que já estava escolhido para ser condenado, ou alguém que já estava escolhido para ser santo, era em vão a nossa pregação do Evangelho. É por isso que ele fala assim, aqueles que diante do chamamento do Evangelho, aqueles que ouvem o Evangelho e que aceitam a Cristo como o suficiente Salvador e perseveram até o fim, esses serão reconciliados, né? E se tornarão seus filhos. Aí nós vamos em frente. Filhos por adoção, dentro desse predestinado para filhos de adoção. Essa aqui é um assunto interessante que Paulo coloca, somente ele. Paulo, o escritor do Novo Testamento, ele emprega a adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal jurídico, quer dizer, não fazia parte do sistema legal, não fazia parte da norma lá do legal judaica. Não tinha isso dentro da norma jurídica deles, daquela época, dentro das leis, não tinha. Mas era comum entre os romanos e entre os gregos, neles tinha. E o apóstolo, ele enfatiza, né, porque os judeus tinham esse conhecimento da lei e das normas dos povos que viviam em volta deles, né? E assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o seu beneplácito, a sua vontade. Ele assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar, Efésios 5, né, capítulo 2, 4 e 5. Noutros tempos éramos estranhos e inimigos de Deus, agora fomos reconciliados através de Cristo Jesus, seu Filho. Essa posição é imerecida, contudo, aprove o Pai a fazê-lo assim. Mesmo que não tinha isso, né? Mesmo que não tinha, nós não fazíamos parte do povo de Deus. Agora, nós, através do sacrifício da cruz, Ele estendeu a salvação para todos, para todo o universo. Para todo o universo, e não para os universalistas. Por quê? O universalista seria só destinado a algumas pessoas. Não, é para todo o universo. Para todas as pessoas ele tem o acesso ao Pai através do sacrifício da cruz. Se estendeu para todos, certo? Vamos em frente. Os privilégios da adoção. Olha só que coisa. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu essa dádiva. Lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 22, foi quebrado através do pecado de Adão e Eva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos, aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, que o filho adotado recebia o direito, olha só que coisa importante, o direito do nome e os bens do que o adotava. Igualmente, a filiação. Deus predestinou as bênçãos desse novo nome a uma nova imagem. Vamos aqui parar um pouquinho importante desse assunto aqui. Nessa adoção, é importante que naquela época, quando um pai ou um homem adotava um filho, o outro pai perdia todas, não tinha mais nenhuma influência, ele não podia falar mais nada sobre aquele filho, mais nada, ele não tinha acesso mais àquele filho. Mas o pai adotivo que trazia aquele filho para a sua casa, além de dar uma família nova, além de te dar irmão, pai e os demais componentes da família,
ele também fazia parte agora de receber todas as suas heranças. Ele era como um filho igual, tinha os mesmos requisitos, ele tinha os mesmos privilégios de todos os filhos, dos mesmos filhos, do filho legítimo. Ele passava a ter todos. Então ele continua dizendo, nesse diapasão aí, Deus predestinou as bênçãos do novo nome, quer dizer, recebia o nome do novo pai, recebia os bens do novo pai, tinha os mesmos privilégios do filho legítimo, certo? Aí ele coloca, ele dá o que ele predestinou. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, aí ele passa a dar a imagem de Cristo aos eleitos. Nós passamos a ter a imagem de Cristo. Então Deus concede a redenção e remissão do nosso pecado, restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de chamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. As promessas de Abraão, a vida eterna, tendo sido aceitos por Deus, e fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Olha que coisa maravilhosa agora, nós aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós éramos desgarrados, nós não tínhamos esse direito, mas quando nós aceitamos, olha as coisas maravilhosas que nós temos. Mas vamos continuar. Ponto 3, que é subdividido, é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Ele é dividido em predestinação e salvação, predestinado e o amor, só em 2 pontos, depois nós já vamos para a conclusão. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu incalculável amor. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu incalculável amor. Quer dizer, a excelência disso está nesse grande amor de Cristo, incalculável. Quando nós vemos aquele versículo que fala no nosso coração, que nós falamos assim, que é o textual da Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não tem como se calcular, não tem como se medir. Mas vamos em frente. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas a condenação interna, mas deseja que todos se arrependam e converta-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em Deus. Decretou e escolheu quem vão para o céu e outros que vão para o inferno. Aí ele volta a falar da nossa declaração de fé, das Assembleias de Deus, que diz assim, que diz respeito a apenas a salvação sendo condicionada ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus, segundo a presença. Isso aí está na página 110 da nossa declaração de fé. Depois eu volto a falar. Aqui é importantíssimo. Quando se fala em incondicionada, de algo incondicionado, você não tem nenhum direito. Podemos voltar para o direito. O direito é o seguinte: quando há um crime contra a mulher e a lei diz que sem que ela tenha vontade ou não tenha vontade, a polícia, as autoridades policiais, tendo conhecimento do fato, independente da vontade dela, vai se punir o agressor. Isso é incondicionada, isso quer dizer incondicionado. Ela deixando ou não deixando, ela querendo ou não querendo, sabendo que ela foi vítima aí de um algoz, o que a autoridade policial vai fazer? Vai montar um inquérito policial e vai punir o agressor, querendo ou não querendo. Isso se chama incondicionado. O que ele está querendo dizer aqui é isso, que Deus não fez isso lá no início, sem a minha vontade, ou pela minha vontade, ou contra a minha vontade. Ele disse assim: não, eu vou escolher aqui antecipadamente quem vai ser salvo e quem não vai ser. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Deus não fez isso. Ele deixou o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Por isso que ele diz assim: olha, a respeito apenas da salvação, sendo condicionado, o que é isso que ele está querendo dizer? O que ele está condicionando? É o arrependimento. Se nós estamos pregando o Evangelho de Cristo, falando do amor de Cristo,
Aquele que aceitar a palavra, o Evangelho de Cristo, aquele que aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, essa é a condição, esse é o caminho. Se ele aceitou a Cristo e permaneceu dentro dos preceitos bíblicos, toma muito cuidado, que tem gente que ensina, uma vez na vida, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, você está salvo, não importa o jeito que você vive. É errado, a Bíblia não traz isso. Depois no final, mas daqui a pouquinho, já estamos terminando, eu vou te dar aí alguns livros e compêndios que tem uma gama, mais de 80 versículos bíblicos e que vai contra esses ensinamentos, certo? Não tem como eu aqui colocar, mas vou passar para você de novo. Então, a salvação está condicionada só a quê? Ao aceitar o arrependimento. O arrependimento, a fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, certo? Então, não tem outro. Predestinação, o próximo ao último ponto aqui. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Então, a pessoa muitas vezes se leva a crer, Deus criou o homem se perdeu, pecou, aí vamos fazer aí um plano B. Já tem um plano B para isso. Não, Deus sabia muito antecipadamente, pela sua presciência, que isso ia acontecer. Aí ele continua dizendo assim, ao contrário, era um plano imutável de Deus, um plano imutável do amor de Deus. Olha só que maravilhoso, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16, 1 João 4, 10 e 19. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Romanos 8, 29, Efésios 1, 4 e 5. Isso implica dizer que a salvação é como um favor imerecido, quer dizer, nós não merecemos isso, mas Deus proveu. Provei do amor de Deus, Efésios capítulo 2, 4 e 8. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos para eles. Quer dizer, ninguém é coagido. Nós vemos a Cristo porque nós entendemos. O Espírito Santo fala no nosso coração, nós sentimos esse amor de Cristo, nós entendemos o sacrifício da cruz, esse amor demonstrado ali. Então ninguém é coagido, ninguém é forçado, ninguém é levado, forçado a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não. Esse amor maravilhoso. Então, o que significa, para nós resumirmos, eleição? A eleição se dá através de aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aceitando, vivendo ali uma vida de arrependimento e fé, permanecendo até o fim, você está predestinado a receber todas as dádivas de Deus, a qual o Filho Jesus Cristo teve direito, nós também teremos. Ok? Entendido? Vamos para a nossa conclusão. Cristo morreu por todos, por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência de Deus, Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e preservariam na fé, a viver em santidade. Receber a filiação divina é a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas por eles. Olha que coisa maravilhosa. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que permanecer, estão predestinados a receber e desfrutar das bênçãos. Não só, interessante também dizer que aqui na face da terra nós já vamos desfrutando dessas bênçãos maravilhosas, mas ainda no porvir, a vida eterna, as bodas do Cordeiro, uma vida eterna, Por isso que nós estamos vivendo e aguardando aí a volta do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa lição. Gostaria de dizer para vocês que também não deixe, se você, muitos dos nossos irmãos já tem esse livro aqui, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ele tem um compacto de tudo aí, dos ensinos, das doutrinas bíblicas, a qual a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem por si. E aqui também, na página 110, e também na página 121, ela traz também o assunto de eleição e predestinação muito maravilhosamente explicado. Todos nós, a maioria de nós aí, dos nossos
irmãos, tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Também ela traz um compacto muito maravilhoso, um ensino muito maravilhoso, e também ela traz na página 1808, certo? A eleição e predestinação. E aqui, irmãos, ela traz todos os versículos bíblicos a qual refutam esses outros tipos de ensinamentos que tem aí, que muitos teólogos defendem, né? Desde o século V, muitos aí defendem uma outra linha de pensamento, a qual não tem respaldo bíblico. Então, eu recomendo a você que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Lá na página 1808, traz tudo isso. E também, né, se você entrar lá na CPAD, também tem esse livro aqui, A Igreja Eleita. Você pode adquirir, que vai ter todos os comentários sobre isso daí. Gosto muito de ler, por isso eu trouxe essas recomendações para vocês. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo. Agradeço a superintendência da Escola Bíblica Dominical pelo convite. Também agradeço o pastor Antônio e o pastor Davi pela confiança. Fica com Deus. Também gostaria de agradecer minha filha Laura, que está aqui me assessorando, aqui para me ajudando para a gravação desse vídeo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, fique com Deus e permanecemos firmes em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.